Olá, bom dia, minhas amadas e queridas. Espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui é a Suzy e hoje nós estamos na nossa leitura anual. Hoje leremos o dia 203 de 365 dias. Iniciaremos a nossa leitura no livro de 2 Crônicas, capítulo 6, do verso 12 ao capítulo 8, verso 10. Salomão se pôs diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos, porque Salomão tinha feito uma plataforma de bronze de 2,20 metros de comprimento, 2,20 metros de largura e 1,30 metros de altura, que tinha colocado no meio do pátio. Ele se pôs em pé sobre ela. Depois ajoelhou-se na presença de toda a congregação de Israel e estendeu as mãos para os céus e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu nos céus e na terra. Tu guardas a aliança e a misericórdia aos teus servos que de todo o coração andam diante de ti. Cumpriste para com teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste. Pessoalmente o disseste e pelo teu poder o cumpriste, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, cumpre outra promessa que fizeste a teu servo Davi, meu pai, quando declaraste, dizendo: Nunca lhe faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, contando que os seus filhos guardem o seu caminho, para andarem na lei como você andou. Agora também, ó Senhor Deus de Israel, que se cumpra a palavra que disseste ao teu servo Davi. Mas será que, de fato, Deus poderia habitar com homens na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, muito menos este templo que eu edifiquei. Atenta, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica, ó Senhor, meu Deus, ouvindo o clamor e a oração que o teu servo faz diante de ti. Que os teus olhos estejam abertos dia e noite sobre este templo, sobre este lugar do qual disseste que o teu nome estaria ali para ouvires a oração do teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, as súplicas do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve do lugar da sua habitação, dos céus. Ouve e perdoa. Se alguém pecar contra o seu próximo e lhe for exigido que jure, e ele vier jurar diante de teu altar neste templo, ouve tu desde os céus, e age e julga os teus servos, dando a paga ao ímpio, fazendo com que pague por seus atos, e justificando o justo, para que lhe retribui segundo a sua justiça. Quando o teu povo de Israel for derrotado por inimigo, por ter pecado contra ti, e se converter, confessar o seu nome, orar e suplicar diante de ti neste templo, ouve tu desde os céus, perdoa o pecado do teu povo de Israel e faze-o voltar à terra que destes a eles e aos seus pais. Quando o céu se fechar e não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti, e ele orar neste lugar, confessar o teu nome e se converter dos seus pecados, depois de o haveres castigado, ouve tudo nos céus, perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que devem andar, e envia chuvas sobre essa terra que destes em herança ao teu povo. Quando houver fome na terra ou pestes, ou quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando inimigos cercarem as cidades do país ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a sua própria ferida e a sua própria dor, e estendendo as mãos na direção desse templo, ouve tu desde os céus, lugar da tua habitação, perdoa e dá a cada um todos os teus caminhos, visto que lhes conheces o coração, porque só tu, és conhecedor do coração dos filhos dos homens, para que te temam e andem nos teus caminhos todos os dias que viverem na terra que destes aos nossos pais. Também ao estrangeiro, que não for do teu povo de Israel, porém viera de uma terra distante, por amor do teu grande nome e por causa da tua mão poderosa e do teu braço estendido e orar, voltado para este templo, ouve tu desde os céus, do lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo de Israel, e para saberem que este templo que eu edifiquei é chamado pelo teu nome. Quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo, pelo caminho por onde os enviares, e orarem a ti voltados para essa cidade que tu escolhestes, e para o templo que edifiquei ao teu nome, ouve tu desde os céus a sua oração e a sua súplica, e faze-lhe justiça.
Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e o entregares às mãos dos inimigos, a fim de que os leve cativo a uma terra, longe ou perto daqui, e se na terra onde forem levados cativos caírem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo, pecamos, procedemos mal e cometemos iniquidade, e se eles se converterem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma na tua terra seu cativeiro, para onde foram levados cativos, e orarem voltados para a sua terra, que deste a seus pais, para essa cidade que escolhestes e para o templo que edifiquei ao teu nome, ouve tu desde os céus, do lugar da tua habitação, e a sua prece e a sua súplica de fazer-lhe justiça. Perdoa o teu povo que houver pecado contra ti. Agora, ó meu Deus, que os teus olhos estejam abertos e os teus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. E agora, Senhor Deus, levanta-te e entra para o teu repouso, tu e a tua arca do teu poder. Que os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, se revistam de salvação e os teus santos se alegrem com o bem. Ó Senhor Deus, não rejeites o teu ungido. Lembra-te das misericórdias que usastes para com Davi, teu servo. Quando Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre o templo, se inclinaram com o rosto em terra sobre o pavimento. Adoraram e louvaram o Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios ao Senhor. O rei Salomão ofereceu em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Os sacerdotes estavam nos seus devidos lugares, bem como os levitas com os instrumentos musicais do Senhor, que o rei Davi tinha feito para com eles louvar o Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quando Davi o louvava pelos ministérios deles, os sacerdotes que tocavam as trombetas estavam diante deles e todo o povo se mantinha em pé. Salomão consagrou também o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, pois ali ofereceu os holocaustos e a gordura dos sacrifícios pacíficos. Ele fez isso porque no altar de bronze que Salomão tinha construído não cabiam os holocaustos, as ofertas de cereais e a gordura dos sacrifícios pacíficos. Nesse tempo, Salomão celebrou a festa durante 7 dias e todo o povo, todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Omate até o rio do Egito. No 8º dia, tiveram uma reunião solene, porque por 7 dias haviam celebrado a consagração do altar e a festa durou mais 7 dias. No 23º dia do 7º mês, o rei despediu o povo para suas tendas e todos voltaram alegres e de coração contente por causa do bem que o Senhor tinha feito a Davi, a Salomão e a Israel, seu povo. Assim Salomão acabou de construir a casa do Senhor e o palácio real. Tudo o que Salomão tinha planejado fazer na casa do Senhor e no seu palácio, ele efetuou com sucesso. De noite, o Senhor apareceu a Salomão e lhe disse: ouvi a sua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei este templo, para que nele esteja o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Se você andar diante de mim, como fez o seu pai Davi, fazendo segundo tudo o que lhe ordenei e guardando os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do seu reino, segundo a aliança que fiz com Davi, seu pai, dizendo: nunca lhe faltará sucessor que governe em Israel. Porém, se você se afastar de mim e abandonar os meus estatutos e os meus mandamentos que eu lhes prescrevi, e se servirem outros deuses e os adorarem, então os arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei para longe da minha presença este templo que santifiquei ao meu nome. E tornarei o templo em motivo de provérbio e de escárnio entre todos os povos. E todo aquele que passar por esse templo, agora tão exaltado, ficará espantado e perguntará: por que o Senhor fez isso com essa terra e este templo? E a resposta será: porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais,
porque os tirou da terra do Egito e se apegaram a outros deuses, os adoraram e os serviram. Por isso, ele trouxe sobre eles todo este mal. Ao fim de 20 anos, Salomão havia terminado a casa do Senhor e o seu próprio palácio. Ele também reconstruiu as cidades de Hirão, que lhe tinha dado, e fez habitar nelas os filhos de Israel. Depois Salomão foi a Amate-Zobá e a conquistou. Também reconstruiu Tadmor no deserto e todas as cidades armazéns em Ramate. Reconstruiu também Bet-Oron de cima e Bet-Oron de baixo, cidades fortificadas com muralhas, portões e ferrolhos, e também Baalate e todas as cidades armazéns que Salomão tinha, todas as cidades para os carros de guerra e as cidades para os cavaleiros e tudo o que desejou, enfim, construir em Jerusalém, no Líbano e em toda a terra de seu domínio. Quanto a todo o povo que restou dos heteus, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus, e que não eram de Israel, e aos seus filhos que restaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não puderam destruir totalmente, esse Salomão reduziu a condição de trabalhadores forçados até hoje. Mas Salomão não obrigou nenhum israelita a trabalhar para ele como escravo. Os israelitas eram homens de guerra, seus comandantes, chefes dos seus carros de guerra e dos seus cavaleiros. Estes eram os principais oficiais que o rei Salomão tinha, em número de 250, que presidiam sobre o povo. Agora leremos Romanos, capítulo 7, do verso 14 ao capítulo 8, verso 11. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim, encontro essa lei. Quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Agora leremos Salmos 18, verso de 1 a 15. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, é em quem me refugio,
o meu escudo, a minha força da minha salvação, o meu alto refúgio. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de perdição me impuseram terror. Cadeias infernais me envolveram, em tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia eu invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos montes, e se abalaram porque o Senhor estava irado. Das suas narinas subiram fumaça, e fogo devorador saiu da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Ele baixou os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou. Foi levado sobre as asas do vento. Das trevas fez um manto em que se ocultou. Escuridão de águas e espessas nuvens do céu eram o seu abrigo. Do resplendor que adiante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas de fogo. O Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e houve granizo e brasas de fogo. Atirou as suas flechas e espalhou os meus inimigos, multiplicou os seus raios e os dispensou. Então vi o leito das águas, e se descobriram os fundamentos do mundo, pela tua repreensão, Senhor, pelo sopro impetuoso das suas narinas. Agora, para finalizar, leremos Provérbios, capítulo 18, versos 24 e 25. O preguiçoso põe a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar a boca. Castiga o zombador e o ingênuo aprenderá a prudência. Repreenda o sábio e ele crescerá no conhecimento. Amém. Louvado seja o nome do Senhor pela tua palavra.